Ora, bom dia. Vamos falar da a Igreja Católica e a Reforma. O nome protestante, usado para designar pejorativamente os crentes, foi dado aos integrantes do movimento denominado a Reforma Protestante, ocorrido no século XVI contra os falsos ensinos do catolicismo. Poucos sabem, porém, que a Reforma foi liderada por um padre chamado Martinho Lutero, que descobriu a verdade sobre a doutrina da Igreja Católica ao traduzir a Bíblia para o alemão. Lutero defendeu 3 pontos. Somente a Escritura é norma determinadora e não norma determinada para as decisões de fé e de vida. Mateus 4:4, Marcos 14:27, Marcos 7:11, 13. Avalio que tem servido de base para a fé católica não tem sido o ensino da Igreja sem o devido exame da Bíblia e tradição dos pais. O que dizer das violações às Escrituras já expostas aqui? Adote 1 Coríntios 4:6 como novo paradigma na fé, não ultrapasses o que está escrito. Somente a fé e a graça. Somos justificados e salvos pela graça por meio da fé e justiça de Deus, descarta qualquer salvação por obras. Romanos 1:17, Efésios 2:8, 9, Tito 3:5, Isaías 4:41, 24. Se fizer o bem não salva, qual é o futuro eterno de quem morre querendo estar salvo pelas obras? Porque o Papa omite isso. Se o Papa tem controle sobre as almas do purgatório, diz Lutero, porque ele não abre os portões e deixa ir. João 3:17, 18. 36, Romanos 3:23. Muitos estão na Igreja Católica pensando em mudá-la. O padre Lutero saiu. A Bíblia responde. Marcos 7, 8, 9, 13. Hebreus 10, 26, 27. A paganização da doutrina. A paganização da doutrina católica ocorreu durante séculos. Foram acrescentadas diversas práticas condenadas pela Bíblia. Vejamos algumas. Dogma ou cerimónia. A Igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Iniciou-se o uso de velas em 320, no ano 320. Oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no altar em 400. Maria proclamada Mãe de Deus em 431. O dogma de purgatório começa a ser ensinado em 593. Em 600 o latim passa a ser usado como língua oficial da missa. 609 começo histórico do papado. Início do culto de imagens e relíquias. 789. A festa da Assunção de Maria passa a ser observada. 819. Século IX, 1880, canonização dos santos. Século X, 998, estabelecimento do dia dos finados. 998, Quaresma. 1000, cânone da missa. 1774, casamento para os sacerdotes. Por isso, o casamento para os sacerdotes. 1100, introduz-se na Igreja o culto dos anjos. Em 1115, a confissão transformada em artigo de fé. Em 1160, estabelecido os 7 sacramentos. O Concílio de Viena estabelece a Santa Inquisição em 1186. Em 1190, século XII, é estabelecida a venda de indulgências. Em 1215, transubstanciação é transformada em artigo de fé. Em 1220, a adoração da hóstia. Em 1226, introduz-se a elevação da hóstia. Em 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Em 1264, festa do Sagrado Coração. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única e verdadeira. Em 1303, onde se encontra a salvação. Procissão do Santíssimo Sacramento de Ave Maria. Em 1311. Em 1414, definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. Em 1439, 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé. Em 1546, conferida a tradição autoridade igual à Bíblia. Em 1870, infalibilidade papal. Em 1950, a Assunção de Maria. O culto de Maria foi organizado em 381, recebeu o título de Mãe de Deus. Em 431 d.C., a Assunção tornou-se artigo de fé em 1950. Maria e Imaculada Conceição. A doutrina que ela foi concebida sem qualquer mancha de pecado original foi criada pelo Papa Pio IX em 1854. O Vaticano II declarou imune de qualquer mancha de pecado. A Bíblia responde: não há homem que não peque. E tudo. 1 de Reis 8:46. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23. Maria ter vivido sem pecado. A Bíblia responde: apenas Jesus não cometeu pecado algum. Hebreus 9:28. Lucas 1:46-47. Maria declarou-se pecadora como qualquer outra pessoa. Apresentar Jesus no templo, ela mesma se incluiu no sacrifício de um par de rolas pelo seu pecado. Lucas 2:22-24. Levítico 12,
1:8. Na verdade, Maria era piedosa. Maria ser a mãe da igreja. A Bíblia responde que Maria foi tratada por Jesus como mulher normal e não como mãe da igreja. Jesus chamou de mulher João 2:4, como fez com a samaritana, com a cananeia, com a samaritana em João 4:21, com a cananeia, Mateus 15:28. A Bíblia de Jerusalém Católica diz: a faz mulher que tenho contigo, dirigida por Jesus a Maria nas bodas de Caná, foi dita para mostrar que não desejava relacionamento algum com ela naquela hora e não para atender uma mediação, porque ela em tal hora honra e João Batista não se foi ele, foi para Jesus o maior entre os nascidos da mulher. Mateus 11:11. Maria ser a mulher perfeita. Maria esqueceu Jesus em Jerusalém. Lucas 2:42-46. Pense, mãe de Deus, como esqueceria por 3 dias o filho que é o próprio Deus, a triste esquecido de Deus. Sobre Maria ser a mãe de Deus. O título de mãe de Deus foi aceito em Calcedónia em 451 d.C., sendo confirmado em 1954 no Concílio Vaticano II. A Bíblia responde que Deus não tem mãe, ele não tem origem. A palavra origem só se aplica às coisas criadas. Ele é o Pai da eternidade. Se fosse verdade, analise. Os irmãos de Jesus também não seriam irmãos de Deus. José era padrasto de Deus e é certo que não. A lógica do autismo não é igual à nossa. Jesus disse que um pai não deve chamar o filho de Senhor. Mateus 2:41-46. Maria, porém, fez mostrando ser serva e não mãe de Deus. Lucas 1:38-46. Ficamos por aqui.